sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje nós estamos aqui já na rua. Já começamos cedo nas ruas. Vou levar vocês para passear hoje de busão. Hoje não vai ser metrô, de ônibus. Pra quem não sabe, aqui a gente chama busão, mas de ônibus. Só tentar atravessar aqui sem morrer. Tá vermelho lá, mas você sabe como é que é, né? A gente vai estar indo na Avenida Paulista, é mais na região central de São Paulo. Hoje a gente está no segundo dia de programação, Semana do Clima aqui em São Paulo. Essa Semana do Clima é tipo um evento que acontece em vários países, tem uma agenda extensa, é como se fosse complementar a COP, que tem várias discussões de questões ambientais e de mudanças, transição energética, investimentos público-privado, etc. Eu amo essas agendas, né? Pra quem me acompanha sabe. E eu tô sempre envolvida. Eu acabo entrando muito na parte de materiais, economia circular e construção sustentável, que é um pouco da parte da minha empresa. Então tô sempre a par nessas discussões. E hoje é o segundo dia do evento. Ele tá acontecendo lá na cidade de Matarazzo, uma das regiões mais luxuosas de São Paulo. Sou apaixonada por aquela região. Levei vocês lá ontem. Pra quem ainda não viu os vídeos anteriores, corre lá pra ver. E hoje a gente tá indo pro segundo dia. Então, decidi gravar o caminho de ida com vocês. Estou chegando no ponto de ônibus. Pra chegar lá, eu acho melhor de ônibus. Como é que eu faço? Se você ainda não veio em São Paulo ou tá por aqui perdido, eu também tô sempre, mas não se preocupe. As coisas dão certo no final. Se não deu certo ainda é porque não tá no final. Eu costumo colocar no Google Maps o caminho, né? E colocar o trajetória e transporte público. Então normalmente tem a opção de metrô ou ônibus, mas quando tem muita baldeação de metrô, eu tenho um pouco de fadiga. E aí, para aquela região lá, ela é mais fácil você ir de ônibus, que você tem ônibus que vai direto, você não precisa ficar fazendo baldeação. Igual eu vim ontem à noite, que eu gravei pra vocês também, era um ônibus só, então é mais fácil. Então eu acabei de sair de casa, tô aqui chegando próximo do terminal. E o nosso ponto de ônibus está logo ali na frente para nossa trip. E se você ainda não me conhece, muito prazer. Meu nome é Júlia Jane, eu sou arquiteta, sou especialista, mestre em planejamento e tecnologias habitacionais e doutoranda na parte de materiais e construções sustentáveis, né? Então eu sempre trago aqui diquinhas para vocês nesse canal de como melhorar o seu ambiente, transformar seu ambiente. Eu sempre falo que muito do que a gente sente, da nossa felicidade, do nosso ambiente de cura, da cura que a gente precisa, está envolvido no ambiente que a gente está inserido. Então, tem mudanças físicas que a gente pode fazer que vão melhorar muito e tem mudanças que também vão além disso. Então, também conto um pouco da minha trajetória, da minha história aqui no canal. Então, se você está chegando agora, já aproveita o vídeo, já deixa o seu like, já se inscreve para não perder nada. E se você já está por aqui, não esquece de deixar o seu like, seu comentário, tá? Então, para quem não sabe, ali ao fundo, o terminal Santo Amaro, a estação de trem, de metrô, ali tem o terminal Santo Amaro de ônibus. Segundo o meu Google Maps, que não me deixa na mão, às vezes ele deixa, mas hoje, se Deus quiser, não vai estar deixando. Meu ônibus. Meu ônibus. Via Marginal Pinheiros, passou há 3 minutos atrás, então vai passar um agora. O número dele é 620010, é o mesmo que eu peguei pra vir ontem, pra quem acompanhou, 620010. Então aqui ó, no aplicativo, ele mostra o ônibus, que horário que ele vai passar, onde que ele tá. Então é bem de boa, assim, pra quem acostuma andar de ônibus aqui em São Paulo, eu acho muito bom. E agora que não é horário de pico, normalmente você pega o ônibus ainda tranquilo, sabe, pra andar. Aí ele fala de onde ele tá vindo, você consegue até acompanhar, tipo, o caminho. Então, se você nunca veio em São Paulo, tá vindo em São Paulo, Google Maps, trajetória, pega os números, vai dar tudo certo. Via internet. Ou você baixa offline.
Mas é melhor você ter internet, porque se você for que nem eu que se perde, ele precisa recalcular. Tudo bem? Tudo bem? Boa tarde. Vou sentar aqui na frente que eu gosto. Como tá vazio, é mais de boa. Mas normalmente essa parte aqui da frente é pra quem tem mais dificuldade de locomoção. Ou que vai sair pela frente, alguma coisa assim. Mas esse horário é tranquilo. Sai muito barulho. Mas isso eu já falei pra vocês em outros vídeos do canal. Vou deixar o microfone aéreo. É a vida. Pra vocês entenderem. E acho que uma das coisas que mais me cansa, assim, tipo, que é mais desconfortável é de fato o barulho. Mas aí aqui a gente já virou e já entrou na marginal. Quem é de São Paulo sabe, tipo, entrou na marginal, já tá em casa. Mentira. Nosso trajeto vai ter, deixa eu falar aqui pra vocês, com precisão, 40 minutos. Então a gente vai passar por toda a marginal, vai entrar pelo Itaim, depois do Parque Vila Lobos, depois do Parque Ibirapuera, pra quem conhece, e aí até chegar na Avenida Paulista. A Avenida Paulista, aqui em São Paulo, topograficamente, ela é uma das regiões mais altas. Então o Rio Pinheiros, normalmente quando a gente tem a região de rio, todo mundo sabe, normalmente é mais baixo, né? Então quando você tem cursos d'água, eles são as partes mais baixas. Então a gente está andando pelo Rio Pinheiros, que é uma parte mais baixa, e depois a gente entra mais para sentido centro, sai da região do Rio Pinheiros e entra na parte mais alta da região de São Paulo. Falando de topografia é como relevo. E aí a parte de Pinheiros é como se fosse a parte mais alta de São Paulo. E é uma das regiões mais centrais, mais famosas de São Paulo, mais bem, né, localizado em questão de corporativo. A Faria Lima, a Vila Olímpia também é muito conhecida, aquela região ali. Mas São Paulo é um pouco mais antiga, né? A parte da Paulista. Mas fechou então. Pode mandar. Ali tá passando a estação de trem, que vai direto beirando toda a marginal. É isso, tem muita gente que não gosta de andar de transporte público. Eu entendo, né? Vou falar que é milhões de maravilhas, mas eu gosto bastante. Eu me acostumei a pegar. E pra quem não consegue mexer com um aplicativo, tipo o Google Maps, é mais difícil mesmo, porque são muitos ônibus aqui em São Paulo. Então cada ponto passa milhares de ônibus. A chance de você se perder é muito alta. Eu me perco direto, mesmo sabendo mexer nos aplicativos, mas eu não ligo muito. Se tem na internet pra recalcular a rota, você consegue voltar. Mas o barulho incomoda pra caramba. Essa é a parte mais complicada. E eu lembro a primeira vez que eu peguei ônibus aqui em São Paulo. Foi uma perua. Pra quem não sabe, o ônibus, ele é grande, assim. Em pé, normal, também é grande. Tem os articulados, que são mais de um. E tem as peruas, que são mais comuns até, acho que em cidades menores se encontra bastante. Elas são menorzinhas, sei lá, devem caber umas 20, 25 pessoas sentadas. Então elas são menorzinhas. Eu peguei uma perua no Capão, onde eu morava, pra quem não viu ainda os vídeos do Capão Redondo, que é uma comunidade aqui de São Paulo onde eu cheguei pra morar. Corre lá pra ver também. Eu peguei uma perua que saía de lá do Capão e vinha até aqui a região do Morumbi, ali na frente. E eu não conhecia nada de São Paulo na época. Eu lembro que eu vim de madrugada, porque eu tinha que chegar na aula no horário e tava pelo aplicativo dando quase 2 horas e meia de trajeto. Então eu saí, tipo, era 3h30 da madrugada pra tentar. Eu lembro que a aula começava às 7, então pra ver se eu conseguia, porque eu nunca tinha ido no lugar da faculdade de transporte público. Na época meus pais me trouxeram em São Paulo. Eles me levaram até a faculdade de carro e tal, mas eu nunca tinha feito o trajeto. Então eu vou sair cedo, vou chegar cedo. E a perua, ela saía da avenida principal, onde eu pegava ela, e ela entrava no bairro, na comunidade. Foi a primeira vez que eu vi dentro da comunidade ali. Era a perua 677, que conhece, né, o Shopping Morumbi.
já tinha conhecido o Capão, já estava andando por ali, então não me assustei tanto. Minha situação de moradia também não era, mas a chegada aqui no Morumbi foi tensa, porque eu fiquei muito em choque, assim, como que era uma realidade muito diferente. O trajeto da faculdade de ônibus ou de metrô, quando eu descia aqui, você saía de uma realidade e entrava num outro mundo, né? E é sobre isso que eu queria conversar com vocês no vídeo de hoje, que eu acho que é o impacto que todo mundo tem. Na época eu não era muito ligada em rede social, eu nunca fui assim, eu sempre fui meio atrasada da turma, eu sou meio senhora, assim, com essas coisas. Então eu não tinha muita conexão, assim, com o mundo pra entender e tal, como é que eram outras realidades. Mas quando eu cheguei aqui em São Paulo, quando você vê, por exemplo, pra vocês terem uma noção, né, que eu comentei, eu comia no Bom Prato, ficava lá na estrada de Tapicerica. O Bom Prato, o almoço é R$1. R$1 o almoço. Até hoje ele é R$1. E isso era 2017, 2012. R$1. E aqui, eu lembro que eu chegava aqui, o lanche, né, aqui na região e tal, tem shopping e tudo. Você pagava R$45 num pão com queijo, assim. E eu ficava, meu Deus, eu como mais de um mês, eu como um mês e meio, eu almoço um mês e meio com um lanche de um pão. E a mesma coisa acontece, acho, muito com a galera do Instagram hoje, né? É muito comum pelas redes sociais, TikTok, etc. Você tem muito acesso a ver outras pessoas, outros estilos de vida. E eu passei um tempo em choque um pouco com isso. Principalmente porque eu estava fazendo faculdade num colégio particular. Eu mudei o microfone da câmera porque, como ele estava estéreo e a gente está batendo papo, eu acho que fica muito ruim de vocês me ouvirem. Assim é um pouco menos pior. Mas faz parte da experiência do ônibus, do barulho, tá, galera? Então a ideia era essa mesmo. Só vou mudar o microfone pra não ficar tão impossível de vocês me ouvirem. Mas eu tava fazendo uma faculdade particular, pra quem não conhece aqui, ainda em Morumbi. Na época foi o único vestibular que eu prestei, eu passei em primeiro lugar e eu consegui bolsa integral pra poder fazer, consegui bolsa pra poder fazer, e aí... E eu queria muito, na realidade, fazer uma particular por conta do curso, que era arquitetura, e eu sei que tinha muita questão de tecnologia, de software, de infraestrutura que pesava no curso. E eu tinha pesquisado um pouco e algumas outras faculdades eram muito difíceis de você ter acesso a esse tipo de infraestrutura mais tecnológica. Eu queria. E aí eu prestei, passei, consegui. Só que era um curso muito caro na época. Então as pessoas que normalmente participavam, assim, ou era eu, bolsista de colocação no vestibular, ou o ProUni, que era de pessoas que já tinham vindo de escola pública de toda a trajetória. Que eram bem poucas, ou gente que pagava, né? Beleza, tá aqui. Então, eu pedi pro meu parceiro separar lá. Era muito diferente a realidade. Assim. Eu tinha certa dificuldade de fazer amizade, inclusive, porque a minha realidade era tão difícil, tipo, tinha um preconceito, né, de falar que você estava vindo de uma comunidade. Eu não conseguia participar dos eventos ou sair com o pessoal, tipo, eu não tinha dinheiro, tipo, não tinha como. Então eu era um pouco mais isolada, assim. Beleza, e aí eu vejo que isso hoje acontece numa escala maior, assim. Inevitavelmente você tem um processo de comparação, de poxa, como que a minha vida é assim e tem outras pessoas que vivem diferente. Eu acho que todo mundo tem esse momento na vida. Hoje é mais comum todos passarem por isso por conta das redes sociais. Então todo mundo acaba tendo mais acesso a esse tipo de outras vidas, né? E eu nem digo assim que, ai, nossa, mas eu queria viver assim, eu queria viver assado. Mas a comparação ela vai acontecer em algum momento, né? Tipo, nossa, mas como que essa pessoa conseguiu viver assim? Ou como que essa pessoa foi parar em tal lugar? Isso sim, tanto pra mais quanto pra menos. Eu gosto muito de assistir também vídeos de outros países que eu não tive a oportunidade ainda de conhecer.
de realidades mais difíceis do que a que eu vivi ou do que aqui no Brasil, que é óbvio que existe. Então a gente acaba sempre olhando, né? A gente consegue hoje ter muita visão do mundo lá fora, com base na globalização, de como outras pessoas também vivem. E aí a gente passa a entender que, poxa, mas como eu me sinto diferente a isso? E aí entra um pouco do que eu queria discutir com vocês hoje, né? O quanto você se sente responsável pela sua realidade. Que foi um dos pontos que pra mim foram mais importantes, assim, na minha trajetória de desenvolvimento, estabelecer o meu posicionamento frente a essa questão. Porque quando você entende que você não tem uma realidade tão boa ou tão fácil, ou que para você mudar algumas questões que incomodam na sua vida, você precisa de ter muito mais esforço do que algumas outras pessoas, você sempre tem dois posicionamentos. Ou você assume que é assim, aceita e vive sua vida. Eu não vou falar nem, não são dois posicionamentos, né? Na verdade são 3 posicionamentos. Ou você assume e aceita, ou você se revolta e entende que a partir do momento que você entende que as oportunidades não são as mesmas e que de fato o esforço para chegar em certos patamares na vida ou para conquistar certas coisas ou para se desenvolver em certas coisas são diferentes para cada pessoa, você também, e você não é uma privilegiada que pode fazer isso com menos esforço, você pode tomar uma posição de vítima e criticar outras pessoas e que tiveram, mas ela tem isso por causa disso, mas por causa disso ou por causa daquilo outro, e não mudar a sua realidade por motivos que são plausíveis, mas você não se sente feliz. Então, na primeira situação você tá feliz e você fala, é isso mesmo, beleza, mas eu tô bem aqui. A segunda é, eu não tô feliz, mas eu não consigo, e porque a outra pessoa consegue, ela tem isso e eu não consigo por causa disso, mas eu não tô feliz. Ou você vira e fala assim, cara, não tô feliz, a minha realidade ela não é a mesma do que algumas outras pessoas, mas eu sou responsável de melhorar. Eu vou conseguir ter alguma coisa, eu vou conseguir chegar em tal patamar, eu vou conseguir fazer alguma coisa. Cara, talvez você possa. Acho que a gente tem a chavinha da realidade, né? Tem gente que tem um pouco menos ou um pouco mais, eu acho que varia um pouco de pessoa para pessoa. Mas a chavinha da realidade ela existe. A gente tem que ter um pouco de noção do que até onde a gente pode chegar também. E, mas você precisa ter ambição, não sei o que lá. Cara, você precisa viver a sua vida feliz. Eu acho que existe um equilíbrio muito tênue entre a primeira opção e a terceira opção, que é você entender que realmente a vida pode não ser justa para todo mundo, mas que se tem algo que te incomoda, que você está infeliz e que você gostaria de mudar, você é responsável por essa mudança. Mas eu queria só se fosse pra ser assim, 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 assado. Aí te falta maturidade também. Aí também tem que ter um pouco de pesar um pouco as coisas. Então, quando eu acho que a virada de chave, isso eu vou ser bem sincera, assim, eu acho que demorou uns 2 anos pra eu me acostumar e amadurecer a minha posição, assim, tipo, não tá bom, não tá certo, eu mereço mais que isso e eu quero mudar. Eu nunca fui, eu sou uma pessoa que eu não tenho muito, como é que eu posso dizer, eu tenho objetivos, mas eles não são especificamente muito recortados, assim. Eu acho que como você acaba se agarrando a oportunidades, eu nunca fui assim, tipo, eu quero fazer isso, assim, 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 pra chegar aqui, 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 aqui. Quando você é uma pessoa que tá numa posição de depender muito de janelas de oportunidades, você
você tem que estar sempre analisando uma oportunidade que seja viável para você chegar mais perto do objetivo que você queria. Ah, meu objetivo é esse, mas eu quero fazer esse caminho. Às vezes esse caminho nunca vai abrir para você. Mas você tem uma outra oportunidade que se abre, que pode chegar perto ali, vai nela. Então eu sempre fui fazendo um zigue-zague pra poder ir tentando caminhar, sabe? Ó, a gente acabou de sair da Marginal, aí a gente tá entrando, ó. Aqui é o Parque do Povo. Um dia eu vou vir aqui, é um dos parques que eu mais gosto, por incrível que pareça. Ele é um parque menor um pouco, eu gosto de parques mais aconchegantes, assim, o Ibirapuera é muito grande, eu gosto mais desse aqui. E aí, aqui a gente já entra bem na parte da Vila Olímpia, passamos agora o Shopping JK, é uma das regiões bem nobres aqui de São Paulo e mais novas, assim, sabe, mais atualizadas. Mas ó, o pessoal andando no parque, andando com bicicleta e tal, eu gosto bastante desse parque aqui. Como eu ia dizendo, a gente vai sempre buscando janelas de oportunidades. Então, assim, não adianta eu acho que para quem tem que fazer sua sorte e buscar o caminho, não adianta você esperar a oportunidade perfeita. Não existe oportunidade perfeita, não existe porta perfeita. Você tem que ir fazendo. Eu trabalhei em alguns lugares que, meu pai do céu, mas foram janelas para eu aprender ou para eu conhecer outras pessoas, para eu conhecer outras oportunidades. Então, você vai abrindo essas portas para poder ir mudando algumas realidades. Mas tipo assim, mas é muito sofrido, eu fico vendo que, poxa, fulano, esse... Não compara. A vida não é a mesma para todo mundo. Se você vem para São Paulo para tentar a vida, você tá andando de ônibus do lado de uma Mercedes. Tudo bem. Cara, aquela pessoa com certeza teve a sua luta para conseguir o que ela conseguiu ali. E você vai ter a sua jornada. Mas eu quero ter uma Mercedes, mas é uma Mercedes. Também pode ser que não seja a sua realidade, e tá tudo bem. E aí, até eu conseguir chegar nesse ponto da maturidade, de entender qual vai ser o meu posicionamento, de eu quero mudar, eu quero transformar. E o que eu preciso para isso. Foi o meu primeiro passo para eu conseguir entender que eu não conseguia vislumbrar uma realidade diferente para mim se eu não conhecesse uma realidade diferente para mim. Que foi quando eu comecei a me abrir para viver nesses locais com pessoas que viviam realidades diferentes da minha, para eu entender como era isso. Então, passar aí num evento, num coquetel, não sei o que lá, mas eu não me encaixo, tem nem roupa direito pra ir, não tem, cara, vai, participa, escuta, entende, mas como faz, a parte do relacionamento ela é muito importante. E as pessoas, elas são generosas, por incrível que pareça. Não tô falando de dinheiro, tá? Tô falando de conversar, de falar. Todo mundo gosta de falar sobre si. Aproveita essa oportunidade para conversar com outras pessoas. E aí eu consegui começar, por exemplo, a deslumbrar e a desenhar trajetórias que pra minha vida eu achava que fazia mais sentido e que eu gostaria. Eu tentei uma carreira corporativa, trabalhei para isso, conheci o mundo corporativo, conheci grandes celebres para entender que também não era aquilo para mim. Não queria ter aquele estilo de vida, não eram as renúncias que eu queria ter, mas eu precisava conhecer, eu precisava viver um pouco daquilo para entender se era ou não era. Não era. Porque quando a gente vê no Instagram, quando a gente vê na internet, quando a gente vê e tal, a gente vê muito da conquista da pessoa. Mas cada pessoa, para poder chegar num patamar de conquista, seja ele qual for, eu não tô falando só financeiro, para chegar em qualquer patamar, ela teve sacrifícios que ela fez. E você tem que pesar de acordo com seus princípios, seus valores, seu propósito, quais são os sacrifícios que você vai fazer.
mais do que o que você quer ter, você tem que escolher o que você não quer ter. Quando você vai desenhando e vai conhecendo a vida das pessoas e o que elas fizeram para conseguir chegar em determinados lugares, ou o que elas fazem para conseguir ter certos patamares de desempenho, você passa a entender o que elas também precisam fazer para manter aquilo, ou o que elas precisaram sacrificar. O que pra mim chegou num ponto em que não fazia sentido. Ai, mas tem gente que com muito menos já consegue. Cara, sua realidade, a minha realidade é que pra eu chegar em determinadas conquistas que pra mim eram interessantes até um certo ponto, eu percebi que eu precisava sacrificar coisas que pra mim eram essenciais. Não vale a pena. Mas você precisa viver isso, você precisa conhecer isso. Porque enquanto você só olha de longe e fica, ai, nossa, olha fulano fazendo aquilo, olha ciclano que tem isso, olha ciclano que deu aquilo, você não tá sabendo da realidade, da vida das pessoas. Você precisa conhecer, você precisa conversar e ir desenhando isso e compatibilizando com cada pessoa tem uma realidade diferente. Cada pessoa sofre de uma perspectiva diferente e cada pessoa escolhe de forma diferente o que vale a pena ou não na vida dela. Então, eu acho que essa foi uma das questões mais importantes para mim, entender a minha posição referente à desigualdade que eu vivia e entender quais realidades existiam que eu podia entender e até onde aquilo faria ou não sentido para mim mudar. E essa visão de você estar no meio de pessoas diferentes e conversando e entendendo essas realidades fazem toda a diferença para você conseguir ir trilhando essa trajetória e trazendo sentido. O mais difícil de tudo isso para mim é aproveitar a jornada. Foi aproveitar a jornada. Eu acho que eu tenho aproveitado a jornada esse ano, na realidade. Que foi o ano em que eu tomei decisões muito importantes na minha vida referente ao que eu quero pra mim e não ao que eu esperaria ter ou ser, assim, sair um pouco da parte, né, da busca e coloquei um pouco mais no presente, viver o meu presente. Porque enquanto você tá fazendo essa trajetória, você tá vivendo várias coisas que você não queria estar vivendo, mas que você precisa viver porque você precisa sobreviver. Então eu acho que esse eu acho que é o exercício diário que você tem que fazer, que é o curtir a jornada, de conhecer, de entender que tem um propósito, de entender que você pode escolher, as escolhas têm consequências, as escolhas elas vão te exigir, mas você pode escolher. Você não é um fruto do acaso. E eu sempre me agarrei muito em Deus para entender as trajetórias de vida, assim, nesse sentido. Mas eu queria também entender de vocês o que vocês acham, o que vocês estão pensando. Acho que eu já falei bastante coisa aqui. A gente tá entrando em Itaim Bibi. Olha que maravilha. Eu vou voltar aqui o microfone pro estéreo, porque senão vocês não vão ouvir quando eu virar a câmera. Pera aí. A gente tá entrando no Itaim Bibi, no Itaim aqui. Esse aqui já... Ali já tem entrada pra Avenida Paulista, etc. Então aqui você já consegue ir cortando por dentro. A gente tá tipo 7 pontos de chegar lá onde eu vou descer. Vai dar ainda mais ou menos uns 15 minutos. Chegando lá, a gente... Vou dar uma voltinha na cidade de Matarazzo, pra vocês darem uma olhada na parte de dia lá. Vou ver se eu consigo entrar em alguns cantinhos. É difícil entrar na parte que principalmente está reformando. Tem muita coisa reformando lá. Mas eu vou mostrar pra vocês um pouco da realidade daquele mundo, que é um mundo muito diferente. É uma das regiões mais ricas de São Paulo. Lá é o hotel, acho que é um dos hotéis mais luxuosos de São Paulo. Metragem quadrada das mais caras de São Paulo, tipo, sei lá, deve ter uns 40 mil um metro quadrado pra você comprar por ali. Então, faz parte de vocês também observarem os diferentes contextos da urbanidade que ela acontece, como isso se reflete na cultura e como existem coisas também que a gente consegue aproveitar desses ambientes para trazer para a nossa realidade também, tá? Então,
ele tem um bilhete único, né? Que é o que passa bem. Então, esse daqui ainda é meu bilhete de estudante ainda. Apesar da recarga não ser mais meia, igual é de estudante, você fica com o bilhete cadastrado no seu nome, tá? Então, tem anos que eu uso mesmo. E aqui em São Paulo você acaba usando pra sempre o bilhete se der. Você vai só fazendo recarga. E aí paga por viagem. Aqui eu tenho tipo 4 horas pra poder pegar um outro ônibus sem ter que pagar e tal. Tem uma série de benefícios de mudança também de linha, essas coisas. Mas estamos já quase chegando. Aqui a gente está subindo a 9 de julho. Então, pra quem conhece, você já começa a subir, você já vai sentindo a topografia da cidade já subindo. Então, como eu disse, a Paulista ela já é uma região bem alta, ó. Aí olhando pelo Google Maps aqui, ó. Então faltam 2 pontos para eu descer. A gente vai atravessar a Avenida Paulista, a gente vai passar bem do lado do Museu de Arte ali de São Paulo, do MASP. A gente já consegue ter uma noção de como que é mais a região central ali, mas ó. Corredor de ônibus, então tipo tá trânsito, mas quando tem corredor de ônibus você tem tipo uma expressa que só passa ônibus e táxi, então você meio que é rápido, sabe? Eu só tenho que olhar pra não perder meu ponto, porque eu sou dessas. Meu Deus, se deixar, minha filha. Vou parar lá não sei aonde. Fico olhando as coisas. Ah, não, então tem esse ponto, é o outro. Mas aqui já é bem bonito já. Os prédios são mais antigos, vocês podem ver. Mas você já consegue ter bastante coisa corporativa. Já é uma região bem chique, assim. São Paulo, né, galera? Quem viu o vídeo de ontem que a gente foi embora, a gente desceu aqui. Acho que eu vou descer aqui também. Ah, não vou descer aqui não. Porque a gente desceu por ali e pegou o ônibus aqui na hora de ir embora ontem. Mas eu vou descer no outro ponto lá da frente, que daí a gente faz um outro trajeto pra chegar lá. Que dava pra descer nesse ponto ou no outro, que fica meio que entre um ponto e outro, sabe? Ali a Fundação Getúlio Vargas, a Escola de Administração de Empresas, ela é bem famosa, bem famosa. Essa aqui, ó. Chega. Ah, essa é a Parada 14 Bis, ela é famosa. Vocês vão ver que ela é suspensa, é bem legal. Eu tô na saída errada. E aqui você tem que saber qual que é o lado que sai da plataforma. Ó, por quê? Aqui ela é tipo um ponto de ônibus suspenso, tá vendo? Essa é a Praça 14 Bis, ela é bem famosa. De ponto de referência. Ela tem um prédio, vocês não vão conseguir ver, que é do lado de lá. Aqui é meio perigoso. Mas ele é um prédio curvo, que ele fica do lado de lá. Ele faz meio que o formato da praça, sabe? Ó, pessoal, daqui dá pra ver o prédio curvo que eu falei, que fica em volta da praça aqui do 14 Bis, ó. Tá vendo? Então ele meio que segue o formato da praça. E aquele ali é o ponto que a gente desceu, então ele é um pouco mais alto. Vou descer aqui. Essa já não é uma região de boa não, tá? Aqui é Boa Vista, Bela Vista, Boa Vista, Bela Vista. É tipo o bairro abaixo ali da Paulista.
já bem rente a Paulista aqui. Tem muito morador de rua aqui, ó. Tem bastante canto que, por causa dessas superestruturas, etc., eles acabam achando muito abrigo por aqui. Bom, o vídeo já tá super longo. Eu vou fazer o seguinte: a chegada na cidade de Matarazzo eu vou deixar pro próximo vídeo. Então não esquece de curtir, de comentar, de apoiar aqui, me falar nos comentários o que vocês acharam da nossa discussão de hoje, falando de bastante coisa, do passeio de busão, como é que foi, o que vocês estão achando de São Paulo, pra quem não é daqui. Eu vou seguir o caminho, no próximo vídeo vocês vão ver então como que é a chegada. Então vou subir sentido aqui do Bela Vista, chegar na Paulista e chegar na cidade de Matarazzo, mostrar um pouquinho pra vocês. Mas não deixe de se inscrever, curtir, comentar, e a gente vai aproveitando esse passeio. Beijo!